A Bíblia, que é divinamente inspirada e, portanto, ela é depois reconhecida, estabelecida pela Igreja como canônica, nos seus 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, nos abre também a pergunta sobre a verdade que nos transmite, o conteúdo que nos transmite a palavra de Deus escrita, ou seja, a Sagrada Escritura. E, portanto, aqui vamos abordar nessa aula o tema muito falado durante muitos séculos, o tema da inerrância e também o tema da verdade bíblica. E aqui, para começar, devemos entender esses dois conceitos. Verdade bíblica é a verdade cujo objeto formal é o conhecimento de que o homem necessita para a vida e para a salvação. As verdades reveladas na Sagrada Escritura foram redigidas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, em outras palavras, a verdade bíblica é o objeto da revelação, ou seja, é aquela verdade que o ser humano necessita para salvar-se e também para viver, de acordo com o amor, a misericórdia de Deus. As Sagradas Escrituras, em definitiva, nos querem transmitir essa verdade, a verdade da nossa salvação. Então, tudo que lá está contido, tudo que lá está transmitido, através de diversos gêneros literários, o gênero poético, um gênero mais profético, histórico, narrativo, etc. Tudo isso em vista da nossa salvação, para que o ser humano chegue a Deus nosso Senhor. Então, esse é um primeiro conceito fundamental, conceito de verdade bíblica, que é a verdade da nossa salvação. Outro conceito que é muito usado ao longo dos séculos é o conceito de inerrância, que é a qualidade da Bíblia pela qual a revelação de Deus, nela contida, ou seja, contida na Sagrada Escritura, está isenta de erros, em tudo aquilo que o agiógrafo como tal afirmou no sentido em que ele entendeu. A inerrância não se refere aos dados históricos, científicos, narrados na Sagrada Escritura, mas à salvação humana. Ou seja, a inerrância está conectada com o tema da verdade bíblica. Portanto, não forma parte dessa inerrância, dessa verdade bíblica, conhecimentos científicos. Não é este o propósito do agiógrafo, muito menos do Espírito Santo, falar-nos dados meramente humanos, científicos, mas, sobretudo, mostrar-nos o caminho da salvação. De fato, Galileu Galilei, ele dizia, a Bíblia não é um livro que descreve o céu, mas é um livro que nos leva ao céu. Então, as Sagradas Escrituras não têm como finalidade ser um livro de história, um livro de ciência, um livro de física, um livro de astronomia. Não é esse o intuito do agiógrafo. O intuito do agiógrafo, visto que ele acreditava em Deus, ele é proveniente de uma comunidade de fé, ele quer colocar por escrito aquela inspiração que lhe veio para a nossa salvação, essa revelação de Deus que se manifesta para a nossa salvação. Portanto, a Bíblia não é um livro que descreve o céu, mas nos leva ao céu. A verdade fundamental contida nas Sagradas Escrituras é a verdade da nossa salvação.
Portanto, essa verdade bíblica tem alguns princípios. O objeto formal da verdade bíblica é a salvação do homem. Ou seja, mesmo que a Bíblia nos traga informações e dados científicos e históricos, ela tem como fim proporcionar o conhecimento de Deus, a fim de que o homem seja salvo. E de fato, muitas vezes as Sagradas Escrituras nos falam de acontecimentos históricos, narram fatos históricos, vivências, ou do hagiógrafo, ou que ele recebeu da tradição, mas não é o intuito do autor sagrado escrever um livro de história. É verdade também que, muitas vezes, as Sagradas Escrituras contêm dados científicos, sobretudo da ciência da época, dados geográficos, dados astronômicos, dados geológicos, mas não é o propósito do autor sagrado nos falar dessas ciências. O intuito principal é comunicar a verdade revelada. Em segundo lugar, para sentir a verdade bíblica, é indispensável o conhecimento e o bom uso dos gêneros literários. É inegável que o autor sagrado ele usa algum gênero literário, quer o gênero poético, quer o gênero narrativo, quer o gênero mais didático. Então, por exemplo, nós, nos livros históricos, nós vamos encontrar um gênero mais narrativo. Nos gêneros sapienciais, como, por exemplo, no livro dos Provérbios, vamos encontrar um gênero didático. Os evangelhos formam um gênero literário. Os atos formam um gênero literário. As cartas têm um próprio gênero literário, têm um modo próprio de ser. Portanto, é necessário também distinguir os diversos gêneros literários usados pelos autores sagrados. E a verdade bíblica é historicamente progressiva e tem sua culminação e plenitude em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Os autores sagrados também são filhos da sua época. Então, a percepção da cultura, a percepção dos momentos nos quais eles estavam vivendo, até mesmo a percepção moral dos hagiógrafos, também sofre o influxo e a influência da sua época. Por isso é importante a gente entender o texto no seu contexto. E para isso, os diversos métodos históricos vão nos ajudar também a conhecer esse contexto do autor sagrado. Conhecer as tradições, os acontecimentos, tanto do povo de Israel, como também o acontecimento da história mundial, que acontecia naquele período determinado. Então, a verdade bíblica, ela é também progressiva. Ela, visto que os autores sagrados são verdadeiramente autores, pois também essa verdade se adapta à mentalidade, aos costumes, ao modo de entender a vida dos autores bíblicos. E, portanto, essa verdade bíblica vai progredindo no tempo, e a gente vê isso através também dos escritos, até a chegada de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a chave de interpretação das Sagradas Escrituras. É em Cristo que se ilumina o Antigo e o Novo Testamento. Então, toda interpretação tem Cristo ao centro. Cristo, verdade, caminho e vida, é o caminho que nos leva ao Pai. É a verdade que nos salva e é a vida
de Deus em nós. Portanto, Cristo é a chave de compreensão das Sagradas Escrituras. E, portanto, a verdade bíblica tem também algumas características. A primeira característica é que ela é semita enquanto ao gênero. Todos os escritores, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, são provenientes da cultura semítica. Até mesmo aqueles que tinham um contato mais frequente com a cultura grega, por exemplo, São Lucas, evangelista, ainda assim, São Lucas, o próprio Lucas, ele está imbuído da cultura semítica, está em contato com a cultura semítica. Então, os textos da Sagrada Escritura vão ter muito essa influência do pensamento semita. Tanto do Antigo Testamento, no qual é nítida a influência, e também no Novo Testamento. Por isso, a importância do conhecimento histórico de Israel, conhecimento das suas festas, dos seus costumes, de modo que nós possamos também conhecer melhor essa verdade que nos é transmitida na Palavra de Deus. E é uma verdade, sobretudo, religiosa, porque não se trata de mera verdade científica, é uma verdade de fé. É um Deus que se revela e transmite a sua verdade. Portanto, é nesse espírito que nós devemos também ler a Sagrada Escritura, nessa consciência de fé, nesse conhecimento de fé. É uma verdade religiosa. Também é uma verdade dialética, mas sem oposição. A Sagrada Escritura, por exemplo, nos vai falar da necessidade da fé e, por outro lado, vai nos falar, por exemplo, da necessidade das obras. Não se deve opor uma à outra. Ao contrário, as duas se complementam. Estão numa dialética, mas não de oposição, mas de complementariedade. Fé e obras, por exemplo, ou temos textos nos quais se fala da necessidade da liberdade. Nos fala do ser humano criado senhor dos próprios atos, e nos quais Deus dará a cada um segundo a própria obra. Por outro lado, nós vemos também outros textos da Sagrada Escritura que nos falam da necessidade da graça, de que tudo é graça, tudo é dom de Deus, e é Ele que coloca em nós o querer e o realizar aquilo que é querido. Ambos textos não estão em oposição, mas se complementam. O mesmo tema também da Escritura e da tradição. Vemos muitos textos na Bíblia que falam da importância da palavra de Deus, da lei de Deus. Mas também temos textos que nos falam de tudo aquilo que foi transmitido pelos apóstolos e a importância que tem também para a nossa fé. Portanto, é uma verdade dialética que não se opõe uma à outra, mas que se complementa. E depois, como nós falávamos, é também uma verdade progressiva, visto que é uma verdade que se adapta aos tempos, aos costumes, à mentalidade e vai educando o povo até Cristo e até a vida eterna. São Paulo nos diz que a lei era pedagoga até Cristo. Assim, toda a Sagrada Escritura, ela é uma pedagogia que nos leva a Cristo Jesus. Nos conduz a esse Cristo vivo e verdadeiro. Portanto, o tema da verdade bíblica
nos coloca ao centro a figura de Cristo Jesus. Caminho, verdade e vida. Ele nos salva. Ele é o nosso Salvador. E as Sagradas Escrituras é esse Cristo transmitido através da tradição, vivo na sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E tem sempre Cristo ao centro. Cristo é a chave de interpretação da Sagrada Escritura. E a verdade que ela nos comunica é precisamente a salvação em Cristo Jesus. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus, devemos sempre ler tendo Cristo como modelo, como caminho, porque assim ele nos abre a compreensão da Escritura. Acontece conosco o que aconteceu com os discípulos de Emaús, que eles reconhecem o Senhor quando vão com ele pelo caminho e quando ele nos explica as Escrituras. Então, a verdade bíblica vai preocupar-se fundamentalmente pela nossa salvação. Então, as Sagradas Escrituras são esses livros que nos levam ao céu.